A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, além de ser o livro mais vendido da história, com mais de 6 bilhões de cópias espalhadas pelo mundo. Sendo dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, alguns autores foram banidos da Bíblia, como, por exemplo, Enoque. Muitos acreditam que o livro de Enoque só foi banido por esconder evidências históricas sobre nossos ancestrais completamente diferentes do que pensamos, incluindo a suposta visita de extraterrestres. O livro traz informações impressionantes e contestadas, mas, por algum motivo, ele não foi escolhido para fazer parte dos livros canônicos. Será que essa obra esconde algum segredo sobre a humanidade? E quem sabe até sobre a nossa origem? Então, vamos aos fatos. Enoque é um dos personagens bíblicos mais misteriosos. Para contar sua história, primeiro eu preciso contar a de dois personagens famosos, Caim e Abel. Quando Caim matou seu irmão, ele fugiu para a terra de Nod, no leste do Éden, com uma mulher anônima. Do relacionamento de Caim e essa mulher nasceu o famoso Enoque. Segundo conta a história, Caim teria construído uma enorme cidade para seu filho. Os mistérios que envolvem a história de Enoque são muitos, gente. Um trecho da Bíblia, por exemplo, afirma que ele era membro da 7ª geração de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. Nessa versão, que para muitos é a mais aceita, Deus poupa Enoque do dilúvio e, consequentemente, da morte. Se formos levar em conta essa questão, Enoque teria caminhado ao lado de Deus até o paraíso. Sendo assim, ele não conheceu a morte. E foram histórias como essa que serviram como base para várias lendas judaicas. A história que cita a suposta imortalidade de Enoque, presente no livro de Gênesis, diz que ele teria vivido 365 anos. Isso teria estimulado excessivamente a lenda judaica da imortalidade de Enoque e de seu companheirismo com Deus. Até hoje, as explicações para Enoque são controversas e a maioria dos fatos estão ligados às lendas e não às histórias sobre sua existência. Nas duas versões mais conhecidas de Enoque, os personagens têm o mesmo nome, mas viveram em épocas diferentes. Agora que você conhece um pouco da história de Enoque, que tal falarmos do seu livro? O livro de Enoque foi escrito antes de Cristo e é uma obra apócrifa, não canônica, mas que teve uma grande influência no início das crenças do cristianismo. Na verdade, existem alguns escritos que levam seu nome. Muitos autores usaram o nome de Enoque em livros, só que estes não foram escritos por ele. Na verdade, seu livro mais popular é Enoque, o Etíope, que foi escrito antes de Cristo. Esta obra foi conservada apenas no idioma usado na Etiópia. Entretanto, outros fragmentos do seu livro já foram encontrados em outras línguas, inclusive nas cavernas do Qumran, no Mar Morto. O livro de Enoque, na verdade, é composto de 5 obras, que são Livro dos Vigilantes, Livro dos Luminares Celestes, Livro das Parábolas, Livro das Visões e Apocalipse das Semanas. Essa é a obra antiga que é mais atribuída a Enoque, e cada um dos 5 livros citados tem uma história independente. As histórias desses livros contêm um conteúdo um tanto curioso, como visões alucinatórias do céu e do inferno, anjos e demônios, anjos caídos, julgamento final e até um reino celestial na Terra. Nesse conteúdo, ainda existem coisas sobre calendários, geografia, cosmologia e até astronomia e meteorologia. Os textos foram descobertos em 1768, mas só receberam tradução em 1800, o que causou muita agitação entre os teólogos. Para muitos estudiosos, algumas coisas que estão no livro de Enoque são verdadeiros absurdos. Ele cita, por exemplo, anjos desnaturados que se envolveram com mulheres mortais, fazendo nascer uma raça híbrida de humanoides gigantes, conhecidos como Néfilins. Enoque cita esse acontecimento no trecho: elas, as mulheres humanas, engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Para muita gente,
O livro de Enoque revela que criaturas gigantes andaram em nosso planeta há muito tempo. Seriam eles alienígenas? Seriam criaturas desconhecidas? Ou o texto de Enoque é uma bela obra ficcional? Fica a dúvida. Além disso, não seria uma loucura essa história de anjos tendo relações com humanos. Vale lembrar que essa situação não acontece apenas uma vez na Bíblia. Em Gênesis, existe uma passagem em Sodoma que diz que Ló hospedou alguns anjos em sua casa. Quando os moradores da região ficaram sabendo, eles tentaram manter relações sexuais com esses anjos. Os Néfilis são citados 2 vezes na Bíblia, mas esses gigantes deixaram de existir no período do rei Davi, quando provavelmente todos foram dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente distante dos Néfilis. Apesar de bem inferior aos primeiros que apareceram no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição do mundo antigo. Mas os problemas envolvendo os anjos caídos não acabam por aí não, gente. Os anjos rebeldes levam aos homens grandes conhecimentos como a astrologia, a metalurgia, fases da lua e feitiçaria, ao menos segundo a obra de Enoque. Esse tipo de sabedoria causou um caos na Terra e quase aniquilou completamente os humanos. Porém, os homens clamaram ajuda para combater os anjos rebeldes, e Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel relatam o problema ao Senhor dos Mundos. O Senhor dos Mundos então purifica a terra a partir do dilúvio, castigando os anjos rebeldes e os lançando num abismo de fogo. Outra coisa citada nos livros de Enoque e que causa muitas controvérsias é o fato de que o grande dilúvio já havia sido agendado antes de Noé por Enoque, que também tinha espalhado a palavra divina. O livro de Enoque conta muitas histórias de um tempo parecido com a atualidade, mas com algumas diferenças importantes. Antes do grande dilúvio, os seres humanos tinham uma enorme expectativa de vida, fato que alguns dizem que foi apresentado na lista de reis sumérios e a linha do tempo do faraó egípcio. Embora os historiadores ainda considerem esse marco de tempo na história humana como algo comprovado, há relatos que falam sobre deuses que andavam entre os homens, quando criaturas mitológicas não eram apenas uma invenção, e 100 anos de vida marcavam apenas o começo de uma jornada. Você também está achando essa história completamente sem pé na cabeça, né? Eu sei disso. Tá, calma, eu sei. Isso parece muito doido. Mas é exatamente o que está escrito no livro de Enoque. Mas se acalme aí, porque as coisas vão piorar. Imagine então Enoque citando extraterrestres em seu livro. Eu sei que parece loucura desse mero apresentador da fatos desconhecidos, mas acredite, gente, isso é real, sim. Eu estou falando isso porque o livro de Enoque relata um tipo de alegoria que supostamente figura um meio de locomoção extraterrestre, presente na raiz da raça humana. Para muitos estudiosos, principalmente ufólogos, os anjos caídos do céu seriam uma metáfora para uma raça de alienígenas que queria fazer experimentos genéticos com os humanos. É claro que tudo depende da interpretação de cada um. Eu estou apenas apresentando as versões propostas por estudiosos. Será que o livro de Enoque nos faz revelações absurdas do passado e tudo depende de como iremos interpretar? É uma hipótese. Mas afinal, qual a veracidade do livro de Enoque? Ele realmente revela segredos sobre a humanidade? O livro de Enoque é muito complexo. Primeiro é falado sobre anjos rebeldes e viagens de Enoque para o céu, junto a arcanjos e outros personagens bíblicos. Depois fala sobre juízo, sobre calendário, que parece ser o mesmo da comunidade Qumran, no mesmo lugar onde foram descobertas as escrituras do Mar Morto. Na quarta parte, Enoque e Matusalém contam seus sonhos, e na quinta e última parte, ele anuncia os castigos para os pecadores e exalta os justos. Agora, por que ele foi banido da Bíblia? Na verdade, ele não foi banido. Ele apenas não foi incluído. Mesmo que o livro de Enoque seja muito popular, sua obra nunca fez parte da lista oficial da Bíblia. Para serem incluídos nessa lista, os livros precisam ter sido inspirados por Deus. E o de Enoque, com certeza, não entra nesse critério. Então, concluímos que, na verdade, ele não foi excluído da Bíblia. Ele simplesmente não foi incluído.
Apesar disso, o livro é muito importante para a história dos cristãos, não só pelo fato de ter sido escrito antes de Cristo, mas também pelo rico conteúdo que a obra possui. Por isso, se você tem interesse por obras como essa, estudá-la é sempre recomendado. Lembrando que tudo que foi dito neste vídeo é apenas um ponto de vista. É uma forma de interpretar essa obra. Tem gente que interpreta de outras formas, então, se você não concorda com o que foi dito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um tem o direito a ter a sua própria opinião sobre o assunto, né, não? Mas de uma coisa, eu tenho certeza sim. Tem muita coisa estranha no livro de Enoque. E disso, você não pode discordar. Eu fico por aqui.